O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão Pedro e Simão e seu irmão André. Estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai os seguiram. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que celebramos a Santíssima Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar, onde as igrejas do mundo inteiro adoram Jesus no Santíssimo Sacramento. Hoje ele está exposto, esperando inúmeras pessoas indo ao encontro dele. Amados irmãos e irmãs, qual é o chamado de Deus na sua vida? O que é que Deus tem chamado na sua vida? O que é que ele vem batendo na porta? Hoje nós estamos diante do Evangelho de Mateus e neste Evangelho nós vimos Jesus estender o convite às pessoas. Exatamente, um Jesus que convida, um Jesus que abre portas. Vejam bem, Jesus é capaz de fazer aquele que pesca peixe para a sua sobrevivência, para aquele que é pescador de almas, para a sua salvação. Meu irmão, minha irmã, Pedro era pescador, André era pescador, ambos eram irmãos. Mas eles viviam e sobreviviam da pesca, pescavam para sobreviver. De repente aparece Jesus e num convite simples, em um convite singelo, diz: segue-me. Deixaram as barcas e seguiram os passos de Jesus. É o Jesus que convida. Quando olhamos para o cenário de Pedro e André, nós remetemos também o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Ai, meus irmãos e minhas irmãs, se cada um de nós soubéssemos, dar a resposta positiva para os planos de Deus, para as vocações que Deus nos chama, nós teríamos tanta fraternidade, nós teríamos um caminho de mais coesão, nós teríamos um mundo de mais conhecimento, de mais integridade. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que também receberam o convite de Jesus. E adivinha? Seguiram os passos do Mestre. Ao seguir os passos de Jesus, essas pessoas no qual o próprio Cristo estendeu o convite, passarão pelas mazelas, passarão pelas cruzes, irão professar a fé em Deus, irão anunciar o reino de Deus, irão expulsar os demônios, irão carregar as cruzes como Jesus carregou. Mas um simples convite, olha só, um simples convite, segue-me, foi capaz de tornar essas pessoas apóstolos, discípulos de Jesus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, o chamado de Deus para a nossa vida é de sermos santos. Deus nos chama para ser santos. E como diz João Paulo II, São João Paulo II, saudoso Papa, ele diz: eu quero ver santos que usam calça jeans, que usam mochila nas costas. Eu quero ver santos que usam uma camisa polo.
Ou seja, São João Paulo II está aqui fazendo referência à juventude, aos jovens, como é o exemplo do nosso querido Carlo Acutis. Por isso o chamado de Deus na sua vida é tão importante, meu irmão, minha irmã, mas que a gente tenha que dar uma resposta positiva. Deus chama insistentemente as vocações, sejam elas religiosas, sejam elas sacerdotais, sejam elas matrimoniais, né? São as vocações. Deus chama, mas a que você se sentir abraçado, a que você sentir que a vocação que Deus chama, aquilo que Deus quer de você, abrace. E vamos juntos contribuir para um mundo de fraternidade. Vamos fazer o nosso compromisso cristão, enquanto que muitos não estão sendo cristãos, né? Então vamos ter esse compromisso do chamado. O chamado vem. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Mas vamos procurar ter tempo para as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são as coisas suficientemente precisas na nossa vida. Só isso que precisamos para sobreviver. Só essa graça nos basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, que Deus possa abençoar, iluminar o caminho de cada um de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se o Pai do Céu nos permitir. Um abraço.